Retomando então, quero convidá-los a olhar um pouquinho para o significado da palavra que, quem sabe, a gente repete bastante, né? E quando a gente não está acostumado, a gente até confunde ela, né? Homilética. A gente pergunta assim, né? O que significa esse negócio, né? Homilética. Não é muito comum essa palavra no cotidiano. Então a gente precisa de perguntar. Então, homilética é uma palavrinha que vem do grego. A definição dela é uma palavra que vem do grego, que vem da palavra homilos. Significa lá multidão ou uma assembleia. Daí ser utilizado primeiramente entre os cristãos para representar o momento do culto, aquela assembleia de culto. E mais ainda, para nós, se nós olharmos para o verbo dessa palavra, que é homiléu, a gente vai descobrir que tem a ver com discurso, né? Com conversa. Agora, conversa onde? Conversa lá na casa, né? É uma exposição que se faz, né? Um diálogo interno, um diálogo dali de dentro da casa. Aquele bate-papo do pai, né? Com os seus filhos, instruindo. O substantivo disso diz respeito a isso, né? Uma exposição de alguns pensamentos. Então isso daí é para a gente entender etimologicamente por que nós utilizamos essa palavra, né? No entanto, algumas igrejas cristãs, dentre elas a Igreja Católica, ainda preserva a utilização dessa palavra, homilia, né? Então a Igreja Católica, quando ela vai se referir à fala do padre na missa, é a homilia do padre, aquele tom de instrução, aquele tom caseiro, ensinando a sua comunidade. Gente, eu tenho muitos livros aqui que eu quero apresentar para vocês, que eu quero... São referenciais teóricos. A gente precisa... Lembra quando eu apresentei minha biblioteca para vocês? Cada um tem que fazer a sua, né? E isso significa que a gente abre mão de algumas coisas em detrimento de outras. Num tempo de carestia como o nosso, a gente tem que ver qual a possibilidade. Livros não são baratos, mas alguns livros são da Editel. Então, são livros mais baratos e quem sabe, se a gente consegue algum desconto, alguma coisa especial, seria muito jóia. Esse livro aqui, A Pregação na Idade Média, é do professor Luiz Carlos Ramos. Era o professor dessa disciplina aqui, alguns anos atrás, antes do professor Jonadab. E ele faz uma pesquisa fenomenal. É o único trabalho na área que nós temos em língua portuguesa. Porque ele não trabalha com a ideia de manual, mas ele faz um levantamento sobre a utilização da homilética no decorrer da história, analisando a partir de pressupostos epistemológicos, mas levando em conta o olhar da teologia prática. Então isso aqui é fenomenal. E no livro dele tem algumas citações que eu tiro para nos auxiliar. Por exemplo, uma delas que eu acho que é valiosa para a gente aqui é de que homilética é a disciplina que se utiliza da ciência, e aí ele não usa só ciência, ele fala também da arte. Ciência e arte. Ele vai dizer assim, por que eu estou utilizando ciência? Porque estuda criteriosamente os aspectos do que diz respeito ao discurso religioso. É uma ciência. São óculos diferentes. Lembra quando eu fiz os apontamentos epistemológicos para vocês? E eu disse, olha, há olhares que são olhares do senso comum. Há olhares que são olhares da ciência, da filosofia, da teologia.
ele aqui em alguns momentos coloca o óculos da ciência e vai então analisar a questão própria do discurso, a questão própria de como se constrói uma oratória, né? Como que se trabalha a retórica. Então é muito importante. Homilética, então, para nós precisamos de ter esse, um dos aspectos dela, nós temos clareza de que é uma ciência. E exige, então, que a gente tenha que estudar, aprender. Gente, é difícil a gente lidar com um tema no nosso meio, que é o tema carisma. Nossa igreja, ela se organiza a partir de dons e ministérios, não é isso? De carisma, que é o dom de Deus, e do trabalho, do ministério realizado. Mas essa palavra carisma, ela é muito confundida. Tem gente que olha para carisma como um dom especial de Deus, como se fosse assim, ele deu, está pronto, e esquece de que este dom dado por Deus, ele pode e precisa ser aperfeiçoado. Alguém aqui é músico? Toca o quê? Violão. Violão. Minha pergunta: um dia você estava de bobeira, sem fazer nada, pegou o violão e saiu tocando. E aí você já tocava tudo que... Não. Teve que fazer exercício. Teve que fazer escala. Teve que machucar a ponta do dedo. Mas você não recebeu o dom de Deus, irmão? Você toca o quê? Violão e viola. Violão e viola. Para você foi diferente dele. Você recebeu o dom mesmo. Na hora, sim. No manto. No manto. Mistério, né? Mistério, ó. Mistério, assim. Então, vamos imaginar. Para a gente aperfeiçoar como músico, a gente passa tempos e tempos. Alguém mais toca outro instrumento? Contrabaixo. Você recebeu a unção, pá, pum. Não precisa nem de estudar. É mais aquelas cordas fininhas, né? Fácil. Então, gente, a gente vai aperfeiçoando. E aí ele diz assim, olha, é ciência e é arte. E assim como a arte precisa ser aperfeiçoada, um bom artista, ele investe tempo. E quanto mais ele faz, mais ele aperfeiçoa. Né? Eu fico imaginando aqueles que trabalham com dramaturgia, vai aprendendo a lidar com isso. Se a gente não quer errar, é fácil, é só nunca fazer. Você não quer errar falando? Fácil, nunca fale. Você não quer errar escrevendo? Fácil, nunca escreva. A gente precisa de ter humildade pedagógica para fazer errar e aprender com os nossos erros e superar. Então, homilética é isso, é uma ciência e uma arte. Por isso a gente tem que se dedicar. Não, Deus falou comigo, eu já senti. Tem diferença entre um bom pregador, uma boa pregadora, e uma pessoa que leva na flauta este ministério da pregação. Ok? Pastor, mas e o irmão Zezinho prega? Ele prega dentro das possibilidades dele às vezes. Não pode comparar o irmão Zezinho, que com a experiência, o testemunho, o jeito dele ver o mundo, ele é uma bênção, e ele dá, quem sabe, tudo de melhor que ele tem. Agora, aquele que é vocacionado para ser pregador e pregadora da palavra, levar na flauta, gente, se você vai no açougue, você pode até entender que lá o cara esteja vendendo refrigerante e sorvete, mas você parte do pressuposto de que ali a especialidade dele é vender carne. Gente, se somos vocacionados para o ministério da palavra, para sermos pregadores e pregadoras, precisamos fazer com excelência. E aí é necessário dedicar tempo, porque é ciência e porque é arte.
Agora existem outras palavras, expressões que a gente precisa se acostumar com elas. Homilética é a ciência e a arte, ok? De preparar e expor o discurso religioso. Mas a gente usa muito também praxis homilética. O que é isso? É a reflexão que a gente faz sobre essa pregação. A gente prega e reflete sobre aquilo que nós estamos pregando. Será que o jeito que eu falei é o melhor? Será que as palavras que eu utilizei? Será que para esse público eu posso utilizar essas palavras? Num público acadêmico, quem sabe você possa citar essa palavra, vem do grego, é um aoristo. Agora lá na igreja local, nossa comunidade simples, quem sabe você querer gastar seus estudos dizendo esta, porque uma coisa eu sempre repito, falar difícil é fácil. O difícil é falar fácil as coisas difíceis. Então você gastar lá, porque esse termo, difícil é você falar, ó, essa palavrinha vem do grego, e aí você conseguir explicar de tal forma de que aquelas pessoas que te ouviram entendam de verdade o significado daquilo, e não como mais um dado. Não basta a informação. Nosso sermão tem que trazer formação. Informar que essa palavra é um verbo grego do não sei o que lá mais. Agora, essa palavra que é um verbo grego assim ou assado, que tem um significado que... E aí desmiuçar para a pessoa, isso vale a pena. Agora é diferente quando eu falo praxis homilética de falar prática homilética. Prática é uma repetição, ok? Praxis é quando você faz, reflete, leva em consideração a sua reflexão para fazer de novo, e quando faz de novo, para refletir novamente e repensa o jeito que você vai fazer. Isso é praxis. Agora, prática é algo que você vai... A prática homilética, o que é? É o sermão em si. É aquilo que a gente rala para estar lá no púlpito e prega. E tem dia que a gente está animado para ir lá pregar. E tem dia que a gente não está tão animado para pregar. Ok? Vamos ser sinceros. Tem dia que... Se não lembram a gente que a gente é o pregador ou a pregadora, a gente nem queria ir no culto. Né? Mas sempre que a gente está naquele ânimo para pregar, há um compromisso. Então tem dia que a gente está inspirado, tem dia que a gente está meio ali, mas é essa prática nossa lá, é isso, né? Esse cotidiano, todo o púlpito pregando, a isso nós chamamos de prática homilética. Ou seja, nós temos muita prática homilética. A questão é, nós temos realizado praxis homilética? Parado para refletir sobre o que nós pregamos? Eu acho que às vezes alguns pregadores ou pregadoras pegam mais um livro do autor X que ele acha legal e repete o que aquele livro X fala do que a própria palavra de Deus. Nossa, eu li um livro, é fantástico, sobre oração. Eu quero falar para os irmãos aqui, o livro de oração que eu li é maravilhoso. Agora eu quero apontar também um outro texto que eu acho que vale a pena. Nelson Kirst. Esse aqui eu acho que vale a pena você ter na sua biblioteca também. Ok? Number 1, este. Número 2, Nelson Kirst. Aqui, você tem isso aqui, eu estou uma edição anterior, da época que eu estudei. Aqui tem as minhas anotações, né? Os riscadinhos aqui, as anotações de lá. E essa aqui é a edição mais nova, né, de 2012. Olha que legal que o Nelson Kirst diz. Ele diz: homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã e, de modo particular, com a prédica proferida no culto, no seio da comunidade reunida. Ele já chama de ciência.
O professor Luiz Carlos fala ciência e arte. E em alguns textos fala só como arte. Acho que o professor Luiz Carlos é mais completo para expor isso. Outra questão do Nelson Kirsch. Homilética faz parte da teologia prática. Gente, são pressupostos epistemológicos. Lembram lá? Médico clínico geral, médico que é especialista na área X, médico que é especialista na área X, mas de forma mais específica ainda nesta área. Na área da reflexão da teologia nós temos isso. Teologia sistemática. Vocês tiveram aula com o professor Martinho Barcala na área da teologia sistemática. Ok? Da história, professor José Carlos. Você tem aulas na área de Bíblia, exegese, é uma outra ciência. E você tem uma outra área de conhecimento que é a teologia prática. Então, quando a gente fala dessa questão, que faz parte da teologia prática, é de que nesta disciplina nós não trabalhamos apenas as questões teóricas. Existem matérias que é para nos dar bases teóricas. Você precisa de entender que aquilo que o Aristóteles disse lá atrás é tremendamente importante para te ajudar a entender e vislumbrar o mundo em alguns aspectos. Agora, a nossa disciplina ela tem muito de praxis, de uma prática que precisa ter reflexão. Por isso faz parte da teologia prática. É um campo da teologia prática. Pregar é em boa parte, olha aqui que ele fala aqui, artesanato. Aí ele vai entrar no assunto da arte também. E dizer assim, olha, é artesanato. É construir. Eu fico pensando, será que algumas pessoas que pegam um sermão pronto e que repetem o jeito de ser de outro, que acabam assumindo um personagem copiando o outro, será que ele tem criado a possibilidade de desenvolver sua própria arte? Como ser eu mesmo, como pregador, pregadora. Nelson Kirsch traz uma ideia que eu gostaria que vocês guardassem bem na mente. Por exemplo, se eu disser para você assim, o certo é a gente falar sermão ou pregação. Quem é o pregador hoje? Quem que vai fazer a pregação? Ou quem que vai trazer o sermão? Os dois estão certos. Será que é a mesma coisa, pregação e sermão? Acho que é uma coisa para a gente pensar. No senso comum não é isso? No senso comum, pregação e sermão é igual. E para nós que estamos partindo de pressupostos epistemológicos da teologia prática? É diferente. Porque pregação é toda a forma de proclamação do Evangelho. Toda a forma. O programa de rádio é uma pregação. A minha camiseta com uma mensagem religiosa é uma pregação. Uma música pode ser uma pregação. Uma faixa numa via pública pode ser uma pregação. Agora, sermão é uma forma de pregação, mas bem definida. É a forma de pregação utilizada no ambiente cultico. Isso é sermão. Uma forma de pregação que é utilizada no ambiente público. E aí então eu volto para o professor Luiz Carlos e ele vai dizer o seguinte: cultico. No ambiente cultico. E aí o professor Luiz Carlos vai nos relembrar que a gente pode usar todas essas palavras como sinônimas: sermão, homilia, parênese ou prédica. Né? A pessoa responsável pela prédica, pela homilia hoje, pelo sermão. Então, estes são sinônimos. Todos estes
é uma forma de pregação ligada ao culto. É a proclamação da palavra no culto. Quero agora apresentar um livro um pouco mais clássico. Por exemplo, esse aqui, do Blackwood. Quem sabe a formação dos pastores de vocês e também os pastores e professores dos pastores de vocês tenha recebido uma formação a partir deste texto aqui na Faculdade de Teologia do Blackwood. E o Blackwood, ele tem uma frase que eu gosto muito, que quem sabe você pudesse escrever em algum lugar lá no seu gabinete, quando for pastor, pastora, ou se já for, que ele fala sobre o papel do pregador e da pregadora. Ele diz assim: o pregador, a pregadora, aquele que traz o sermão, deveria ser considerada a pessoa mais nobre da terra. Fico por aí, o resto depois você, assim, é uma tarefa nobre. Aquele que traz o sermão? Oi? O pregador, aquele que traz o sermão? Deveria ser considerado uma pessoa que realiza uma tarefa nobre. Uma pessoa nobre, né? Olha que interessante. Nós estamos falando em proclamar a palavra de Deus. Proclamar a verdade eterna. Lembra ontem quando nós refletimos, pensando verdade, mas que verdade? De que pressuposto você está partindo? É como a gente colocar para brigar com algumas áreas de conhecimento da ciência. Você está partindo de pressuposto diferente, ok? E aí vai ficar brigando a vida toda, é 9 a 6, é 9 a 6, é 9 a 6. Entenda, você está do lado de lá, eu estou do lado de cá. Nós estamos olhando de um jeito diferente para o mesmo objeto de pesquisa. Tem horas que a gente consegue lidar, e a isso nós chamamos de interface, ou quando nós queremos usar uma linguagem mais atualizada, é quando nós conseguimos linkar esses conhecimentos. E existem conhecimentos que você não consegue linkar. Aí eu trago à memória aquele meu amigo que eu trouxe para vocês ontem, o Edgar Morin. Lembra? O Edgar Morin, que fala da teoria da complexidade. Tem coisa que a gente não explica fácil. Então tem hora que a gente quer explicar aquilo que não precisa. Eu acho que tem um versículo bíblico que tem hora que ajuda a gente demais da conta. Deuteronômio 29 é uma saída federal quando você não sabe responder. As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós, nossos filhos. Tem coisa, e isso é uma explicação simples, tudo isso. Mas para dizer, tem coisa que a gente não explica fácil. E aí vem meu convite. Gente, eu sou professor aqui, mas estou falando da matéria que mais tem a ver com pregação, então tem hora que dá vontade meio de pregar, e aí meu chamado para vocês, como meus alunos, é assim: queria que vocês se dispusessem a ser pregador, pregadora radical. Entender essa tarefa como uma tarefa que exige da gente radicalidade. Agora, a primeira coisa é entender o que é radicalidade, né? Radical vem de raiz. A gente confunde a palavra radical com a palavra extremista. Então tem gente que tem essa ideia do 8 ou 80, ou lá ou cá. Não, estou falando de voltar à raiz daquilo, ir a fundo aquilo que é o papel de proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso eu entendo que esse espaço aqui é para ajudá-los a se capacitarem como pregadores, pregadoras radicais. Vocês já são pregadores, pregadoras. Por isso é capacitar. Quem sabe para muitos de vocês motivar. Você ainda que não tenha o curso de teologia ainda, mas às vezes já é pregador há muitos anos.
às vezes está na missão há um bom tempo, às vezes está machucado com algumas coisas, está sendo cobrado, e é tanta cobrança de algumas coisas, que você está até dizendo assim, nossa, investir tempo para preparar. Não, eu quero que você saia daqui, quem sabe, renovado, falando assim, não, eu vou ler mais, eu vou pregar com excelência. Eu quero assumir o meu papel de arauto deste Senhor. Eu quero ter paixão e depois, mais que paixão, amor por essa função pastoral. E aí a gente precisa de entender essas ideias, então, quais são os princípios, os meios e os fins da homilética. Quer dizer, para que estudar isso? Porque se eu parto do pressuposto, não, é Deus que inspira, irmão. Deus coloca no coração, você abre a boca, você não precisa fazer essa matéria. Para que se dedicar estudando isso? Agora, se você reconhece que Deus inspira homens, mulheres, falhos, pecaminosos, mas que Ele ama e quer usar como instrumento para proclamar as maravilhas dEle, aí Ele faz a parte dEle, e Ele nunca deixa de fazer a parte dEle, inspirando e abençoando. Mas também a gente tem que fazer a parte da gente, né? Precisa de realizar as nossas partes. Quantas vezes as pessoas pensam que o sermão vem prontinho na cabeça da gente? Às vezes as pessoas convidam, claro, depois de um tempo, vocês já têm alguns sermões, né, guardados, um repertório de sermões. Mas se for algo muito específico, se você for falar num espaço onde há uma certa especificidade de tema para você trabalhar, você precisa de tempo. Não é uma inspiração para assim, ó, vamos lá, daqui a pouco você prega lá porque Deus te inspira. Não, esse tipo de improvisação, nós estamos crendo em outra coisa, não é inspiração. Existe algo que não faz parte da nossa fé, que aí eles chamam de psicografia, né? Aí é diferente. Aí, ó, não estamos falando disso, estamos falando de inspiração. E Deus inspira a gente o tempo todo. A inspiração não vem na hora que eu subo no púlpito. Parece assim, até a hora que eu estou no banco é uma coisa. Parece, o Senhor inspira agora, é agora que vai. Não é agora. Essa inspiração já está vindo há muito tempo. Quando eu escolhi o texto, quando eu investi tempo lendo um monte de coisa, escrevendo, apagando, escrevendo de novo. E aí eu já tinha feito uma parte, aconteceu alguma coisa que aí eu quero refazer isso. Essa inspiração está acontecendo o tempo todo. Não é algo mágico. Uma das coisas que nós vamos trabalhar é de onde nós tiramos a nossa inspiração, né? E aí, no momento, eu vou apresentar para vocês, né? Algumas inspirações são internas, né? Motivações, e outras são externas. Algumas coisas vêm assim, da gente mesmo, né? Agora outras coisas vêm de fora. E a gente precisaria de ter essa leitura, de ter essa visão, né? De pensar nessas possibilidades. Então, quais os princípios do sermão? Gostaria de começar por aí. E de onde que sai o meu sermão? De onde sai o sermão? Eu preciso de ter clareza de que o sermão, ele tem que ser fundamentado numa teologia bíblica. Tem muito sermão fundamentado num monte de coisa, menos na teologia bíblica. Porque não basta a pessoa usar a Bíblia. Ela pode usar a Bíblia e não dizer o que a Bíblia está dizendo. Você pode tirar o texto do contexto. Paulo, escrevendo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Gente, olha que versículo que dá para você usar num sermão, depois eu vou mostrar lá, né?
num sermão textual, pegar só esse versículo e fazer uma reflexão que não tem nada de teologia bíblica, que nem o que Paulo disse, mas tem a ver com teologia da prosperidade. Quero dizer, é a palavra que está dizendo para você, meu irmão. Você pode tudo. Tudo, T-U-D-O. Lembram lá do filminho lá? Até que a sorte o separe. T-U-D-O. Tudo. Gente, o Paulo estava preso. O Paulo já tinha falado assim, gente, eu já aprendi a viver de tudo quanto é jeito. Já comi o pão com padeira amarrada. Ah não, ele não falou isso. Ele falou assim, eu já sofri naufrágio, eu já apanhei, eu já aprendi a viver de tudo quanto é jeito. E ele está preso, e ele está falando para a igreja, gente, eu já aprendi a me contentar com tudo, inclusive em me contentar e estar preso aqui, porque Deus está me abençoando, e está abençoando o meu ministério, está fazendo eu alcançar pessoas aqui na prisão. Você pode usar a Bíblia sem usar a teologia bíblica. E quantas coisas as pessoas fazem com isso? Em nome de uma inspiração, que vamos voltar, por que eu trabalhei com vocês os pressupostos epistemológicos? Para a gente entender isso agora. Eu dei um monte de voltinha porque eu tinha que dar algumas bases que eu vou usar agora com vocês. Se eu partir do senso comum, eu pego a Bíblia e faço aquilo que alguém levantou aqui. Começa a contar história pessoal, inspirar o pressuposto teológico que eu vou utilizar. Nós temos pressupostos que são ligados a uma teologia mais conservadora. Nós podemos assumir pressupostos de uma teologia mais libertadora. Mas depende de nós. Por isso, essa opção. Não somos gatos, não somos pombos, somos seres humanos, refletimos, e aí precisamos então de decidir, esquerda, direita, ou continuar em frente. E na construção do meu sermão, eu preciso disso, fazer uma opção teológica. Agora, se eu entendo que a Bíblia, ela é um material base para essa mensagem, e que a minha teologia tem que ser uma teologia bíblica, eu vou então caminhar para esse aspecto da teologia sistemática, histórica. E aí eu vou atrás de pessoas que já estudaram de forma mais profunda, que tiveram oportunidade de investigar de forma mais profunda. E daí o livro do professor Luiz Carlos nos ajuda muito a entender como no decorrer da história a prática homilética foi mudando. Como que na igreja primitiva tinha assim um olhar, como que a igreja na Idade Média tinha o seu olhar. Nós vamos chegar no momento em que vamos trabalhar isso. Quando eu tenho esse aspecto de que eu faço opções por teologias. Gente, a teologia do norte é diferente da teologia do sul. A teologia do hemisfério norte é diferente das teologias do hemisfério sul. O olhar é diferente. Por exemplo, será que o olhar dos Estados Unidos e o olhar da Europa é o mesmo olhar de uma América Latina e de uma África? Não. E tem horas que nós temos que fazer opção. Às vezes a gente faz críticas de coisas que a gente não conhece. Por exemplo, ele é liberal. Você sabe o que é teologia liberal? Ele é da teologia da libertação. Você sabe o que é teologia da libertação? Ele é fundamentalista. Você sabe o que é fundamentalismo? Às vezes nós fazemos críticas de coisas que nós não conhecemos. Por isso a oportunidade de estudar as teologias, porque na hora de compor um sermão, você vai fazer opções. Você vai construir ideias a partir de algumas opções. Agora você tem também uma outra parte do tripé, que é a teologia pastoral. Vamos imaginar, está ligado ao cuidado, como que eu aplico isso que são mensagens do texto bíblico. Então
De onde sai? Por isso a questão própria da gente entender quais são os princípios. A minha palavra, quando eu prego, tem que estar fundamentada nisso. Você pode ter uma ótima mensagem de autoajuda para as pessoas, achando que está fazendo sermão, mas você está fazendo uma mensagem de autoajuda. Professor, essa questão, inclusive, recentemente, eu vi um documentário no Misto, assim, falando a respeito de um cara lá nos Estados Unidos que foi até famoso, foi até nos grandes programas de entrevista lá, né, talk show, e pensou justamente em cima daquele livro O Segredo, com a fé por um certo tempo. E aí eles falam basicamente, é uma questão mais policial, porque tem uma pessoa que era uma pessoa muito dinâmica, uma mulher, né, buscava muito conhecer e tudo mais, e quando viu aquela entrevista dele e tudo mais, foi atrás daquele livro. O que me impressionou, resumindo, né, o que me impressionou naquela questão ali, é porque quando surgiu essa questão do livro, também alguns comentários, quando a gente vai ver as coisas que ele falava, a forma que ele tratava a situação, do sucesso, do avanço, do crescimento, do desenvolvimento, da superação e tudo mais, a gente percebe traços muito fortes dentro do nosso contexto de igreja. A gente percebe que, de forma bem sutil, nós captamos essas questões, esse caminho que eles traçavam ali, então difundindo isso dentro da igreja muitas vezes. Para nós, porque assim, como nós somos cristãos, somos cúmplices daquilo que está acontecendo na igreja. E às vezes a gente não está conseguindo tirar isso mais. E às vezes a gente joga a culpa toda em cima do neopentecostalismo e tudo mais, só que dentro das nossas igrejas, até mesmo de linhas mais tradicionais, conservadoras, também tem. Por quê? Justamente pela questão que são pessoas que gostam de ler muitas vezes, e ler tudo. Só que quando a gente vai tentar separar essa informação de um livro que a gente tem ali, tipo Isso, O Segredo, por exemplo, para jogar isso, para pegar a nossa parte mais teológica, bíblica e tudo mais, a gente não consegue. E a gente acaba difundindo uma coisa sem perceber. Então, quando eu vi essa reportagem, falando o que aconteceu, eu vi aparecer pessoas no projeto dele, inclusive eu até suspeito para ele, meu final, para eu me encontro com Deus aí, né? Porque ele fez um retiro com algumas pessoas e levou as pessoas a passar por um processo de superação da dor e tudo mais. E teve pessoas que vieram a óbito por causa do que ele fez lá. E eu tenho uma história de um pastor, de um dos pastores que fizeram um encontro com Deus, que no momento da confissão de pecado, perdão e tudo mais, eles inventaram de pegar a cinza e colocar, e o pessoal passar na cabeça. Só que a cinza tem aquele detalhe, ela parece que está fria. Mas ela começou a aquecer na cabeça por queimadura de algumas pessoas. Teve que levar para o hospital de queimadura rápida, da região onde estava. Então eu percebo que são questões muito sutis que estão dentro da nossa igreja, muitas vezes. Dentro da nossa igreja, para um foco geral. E quando eu vi essa reportagem, aí que eu assustei mais ainda. E ele cascou fora, né? Eu nem sei se chegou a ser preso, foi condenado e tudo mais. Mas era um cara que estava na mídia, famosíssimo lá nos Estados Unidos. Até aquela entrevistadora lá que pegou a emissora isso, foi isso aí. Então vamos imaginar, quando a gente fala da praxis homilética, é isso, é parar para refletir. Será que isso aqui que está nos púlpitos não está mais ligado ao livro, à ideia, ao pensamento de fulano do que à teologia bíblica? Do que à teologia sistemática, histórica, algo que vem na tradição da igreja? Por isso a gente precisa desse tempo de reflexão, tempo de ócio, tempo livre para pensar, tempo livre para falar assim, agora é hora de pensar nisso daí, porque às vezes a gente vai fazendo porque dá resultado, faz isso que dá resultado, faz isso que dá resultado, podemos fugir do princípio, do fundamento, da base do nosso ministério, da nossa teologia, que é a teologia cristã. Continuando essa ideia de princípios, vamos imaginar, a nossa teologia tem que ser marcada pelo aspecto da exegese, porque se eu quero trabalhar o aspecto bíblico,
eu preciso saber o que a Bíblia está falando de verdade. Por isso, vamos imaginar o seguinte: tantas ferramentas para estudar exegese. Vocês tiveram uma aula só com Paulo ainda? É o senhor Paulo Garcia? Estou estudando. Ontem e hoje. Então, quer dizer, ele De grego. está começando. Ah, de grego. Ele... Exegese, estudou no semestre passado. Ah, vocês já fizeram exegese? Já, uma parte. Exegese 1. É. Quer dizer, quanta ferramenta a gente tem para estudar exegese? Você descobrisse aquele... Ele deu o Novo Testamento? Foi. É. Gente, você descobrir se o texto é uma carta, se o texto é uma poesia, se é uma oração. O que significa um texto epistolar? E aí você vai entender lá, olha, tem o estruturalismo, tem quantas formas de abordar um texto. E aí de repente chega uma pessoa lá, a partir do senso comum, e diz, porque a verdade é essa. Mas por que essa é a verdade? Porque eu senti, Deus falou comigo. Me dá disso. Só assim com ele, ó. Sem levar em conta aspectos da forma. Gente, isso não tira a inspiração de preparar. E eu acho que ele precisa de ter clareza de que as questões são subjetivas. Agora, quando eu tenho uma subjetividade humilde, uma boa subjetividade, dizendo assim, olha, eu estou tentando fazer o melhor, vendo as melhores ferramentas para entender esse texto sagrado. Por isso a gente precisa de levar em conta a exegese. Paulo Garcia, na aula do semestre passado, ele falou assim que ele não tem nada contra o sermão leigo. Ele acha bonito, ele acha legal, um dom que a pessoa recebeu. Mas fazer exegese do texto, examinar ali e a fundo, isso aí alimenta a igreja. Então precisa ser feliz. Não há nada contra quem faz sermão leigo. Continue, tá? Mas que procure a se aperfeiçoar para fazer melhor. Eu dou muito curso de capacitação para pregadores leigos, né? E eu diria, essa é uma das marcas do metodismo, né? O metodismo não tinha pastores no seu começo. O metodista tinha pregadores, e eram pregadores leigos, né? Num dos momentos eu vou mostrar aqui para vocês uma crítica do Carlos Wesley sobre alguns pregadores, específicos sobre um alfaiate que tinha lá. Gente, quando você capacita o leigo, você não pode trabalhar com ele a exegese, a hermenêutica, e dizer, você precisa de conhecer um pouco mais Shileimá. Provavelmente o professor Ellerson vai falar do Shileimá para vocês. Você não vai exigir deles isso. Mas o que você pode exigir deles? Ou incentivá-los a ter uma boa Bíblia de comentário, a comprar um comentário bíblico, a ir a fontes que sejam fontes fidedignas de explicação dessa palavra. Eu vou indicar, num determinado momento, vários sites que eu acho que vale a pena você visitar para te ajudar. Mas dentro como você falou sobre pastores, pregadores leigos, isso que o senhor está passando para a gente é uma técnica, né? E, por exemplo, a maioria aqui não está numa igreja grande, que tem doutores, que tem essas coisas assim. A maioria é congregação, é igreja pequena mesmo, pessoas simples. Eu entendo que quanto mais ferramenta a gente puder passar para a igreja, mais conteúdo, vai ajudar muito. Mas se eu usar as palavras difíceis, usar algumas coisas assim, a minha igreja não vai me acompanhar, não vai entender. Então eu acho que tem que ter um meio termo nessa. Eu diria assim, essa disciplina quer ajudar qualquer área, não importa o seu público. Eu entendi a sua colocação, mas eu diria assim, ela se adequa a qualquer público. Ok? Porque uma das coisas que eu levo em conta é a minha comunidade de ouvintes. Pode ser que alguns temas eu possa trabalhar numa igreja e em outras não. Por isso Jesus, ele usava parábolas. Ele falava coisas difíceis de forma fácil. Ele queria dizer para o povo assim, olha, imagine só,
Porque a grande pergunta é, quando a gente prega a palavra, a gente prega o que Jesus disse aos discípulos, ou aquilo que o evangelista disse, que Jesus disse, e que era importante para a comunidade do evangelista, e que ele lembrou de Jesus para pregar. Tem hora que a gente tem que fazer essa opção. Então pode ser que tenha hora que eu diga assim, olha, eu fico imaginando Jesus dizendo para aquela comunidade através do evangelista, o Espírito Santo inspirando o evangelista para escrever para aquela comunidade machucada, que parece que as coisas não vão para frente, que parece que essas respostas que eles estão procurando de que, não, agora a nossa igreja vai crescer, vai embora, vai tudo isso, mas parece que nunca chega a essa hora, e aí você pega uma palavra que Jesus que diz assim, não, gente, não se preocupa, o reino de Deus é como uma semente do grão de mostarda. A gente não está vendo ainda, ele é pequenininho. O reino é assim mesmo, está vendo como nós somos pouquinhos? Mas é através dessa semente que nós estamos aqui agora, nós vamos vir a ser aqueles que vai acolher todas as aves dos céus. Ele está falando uma questão teológica, dando resposta existencial à missiologia da igreja, que estava dizendo que Jesus não ia voltar? Cadê? Não voltou nada. Nós pensamos que a gente ia bombar, não bombamos nada. E aí o evangelista vai lá buscar numa fala de Jesus algo que dava sentido para aquela comunidade. Se vocês pegarem o Paulo Garcia trazendo estudos sobre o Evangelho de João, sobre as cartas joaninas, é fenomenal. Quando ele fala das dificuldades relacionais da comunidade, por que João tem que ficar usando toda hora irmãozinhos amados, gente fina? Vamos pensar assim. Eles estão vivendo momentos difíceis da história, sabe, pensando o seguinte, peraí, por que alguns irmãos nos abandonaram? E aí o texto vai dar algumas respostas. Olha, eles não eram nossos, porque se fossem nossos, eles não teriam saído. Entende? Que jeito que eu vou ao texto? Tem jeito de falar. Você pode falar coisas complexas de jeito fácil. Então a mensagem de Deus, e eu diria assim, se o meu público é um público simples, sou eu que tenho que estudar mais ainda para descobrir que jeito eu vou simplificar essa mensagem, que é uma mensagem eterna. Agora basta eu fazer esse trabalho de exegese, entender o que o texto em si representa. Eu preciso de interpretar esse texto. Eu posso saber, esse texto é uma poesia escrita na época tal, o autor era fulano de tal, que escreveu para ciclano de tal, e nessa época a política era assim, a Babilônia, eu posso fazer todos os levantamentos da exegese, dizer, olha, essa palavra, a melhor tradução dela não seria essa, seria... Beleza. Mas eu preciso de uma outra ferramenta, que é o que? Hermenêutica. Como é que eu interpreto isso? Ou seja, que teologia eu estou usando para interpretar isso? Gente, quanta besteira nós já fizemos em nome da fé. Lembram ontem, quando eu trouxe, lembrei vocês da forma pela qual a América Latina foi evangelizada? A forma pela qual a Índia foi evangelizada? Quantas coisas ruins, quantas guerras que ficaram conhecidas na história como Guerra Santa, Inquisição, tudo dependia do jeito que se lia. A missão de Deus, os olhares, os pressupostos. Quer dizer, quando eu interpreto o texto, eu preciso de entender qual é a mensagem verdadeira desse texto. Por isso o professor Ellerson, eu e ele estamos com o módulo, ele é conjunto. Vocês têm que entender esse link entre hermenêutica, exegese e homilética. Agora, tem um aspecto pastoral. Adianta você dar uma aula no culto? Irmãos, quero compartilhar com vocês sobre
o livro de Amós. E aí você dá aquela aula do livro de Amós. E ainda gasta os seus estudos. Porque tem um teólogo europeu que diz... No final, que essa parte pastoral, você tem que dizer para os outros assim, isso para nós significa isso. É a aplicação. É aquele momento em que você falou isso, e fala, e daí? E daí? Tudo bem, você falou esse tanto de coisa, esse monte de informação, mas e daí? E daí o seguinte, essa mensagem para mim e para você pode nos levar a assumir novas posturas, assumir uma mudança, fazer algo diferente. Essa mensagem de Deus tem que ser uma mensagem que faça diferença na vida das pessoas. Por isso, tentando esquematizar aqui um pouquinho, para vocês entenderem. No sermão, nós falamos do passado, do presente e do futuro. Nós temos o papel de explicar o que está no texto. Meus irmãos e irmãs, este Salmo 23, está num contexto X, de uma comunidade assim. Não sabemos se foi Davi que escreveu, ou se alguém escreveu e dedicou a Davi. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que... E aí você explica o texto. Aí depois você vai interpretar o texto, trazer para o presente, dizer, olha meus irmãos, esse texto aqui que nós estamos estudando, se nós olharmos, né, uma perspectiva a partir da educação, uma perspectiva a partir da psicologia, uma perspectiva a partir de uma teologia mais libertária, essa perspectiva. E aí você interpreta. E aí no final você vai dizer, meus irmãos, eu quero convidá-los a sairmos daqui com uma nova perspectiva de vida. Saber que este salmo, ele fala sobre isso, isso e isso, mas que traz como mensagem para mim e para você, agora no século 21, e aí você está falando de futuro, de saída, de caminhada. Gente, algo importante no sermão é a locução, é o meio de discurso. Então, se nós falamos dos princípios, a gente precisa de falar do meio. Se a gente fosse falar só do sermão, fica mais fácil ainda. A homilética, de forma geral, a gente pode usar outras formas, a pregação de forma geral, né? Agora, o sermão é basicamente a locução. Agora que nós temos a oportunidade de visualizar, ter um data show lá na igreja. Agora, tem gente que usa data show para trabalhar só texto. Cansa. Se você colocar o seu texto, o seu sermão escrito aqui, e vier lendo o seu sermão, e falando do seu sermão, aquilo que você está lendo é o que está sendo projetado lá, não tem função nenhuma. Aquilo lá é um auxílio. Você pode mandar no e-mail dos irmãos, eles leem durante a semana e vão terminar mais cedo. Então, quer dizer, o sermão é um momento de comunicação. Gente, o fator surpresa é muito importante. Isso é muito legal na fala da gente. Agora, quando você linka... Olha, nos meus sermões eu uso vídeo, uso PowerPoint, uso peruca, uso óculos, troco de roupa, faço um monte de coisa. Depende do público que eu vou falar, eu uso alguma técnica de comunicação. Uma possibilidade. Agora, nós temos que melhorar muito a nossa alocução. Então a gente vai falar muito sobre a locução. Vou dedicar um momento para a gente conversar sobre isso, sobre a locução. Como que a gente fala. Tem momentos que a gente não sabe como entonar, aceleração, pausa, leitura. Gente, é sofrível. Algumas pessoas que vão fazer leitura do texto bíblico, fica sofrível. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao...
Gente, eu preciso de treinar minha leitura. Né? Eu tenho entonação. Pode ser que em alguns momentos eu tenha que falar rápido, porque o texto bíblico exige de mim aquilo que eu quero colocar, eu quero empolgar as pessoas naquilo que eu estou falando, porque eu quero dar gol. Pode ser que em alguns momentos, devido àquilo que eu estou falando, falar pausado e até uma pausa seja importante. Há entonações. Oi? Presta atenção aqui, irmão. Então, quer dizer, quando você precisa de falar isso? Gente, presta atenção no que eu estou falando. É de Deus, hein? Quem Gente, tem ouvidos, ouça. quem tem ouvidos, ouça. Agora, gente, presta bem atenção. Eu gosto muito de uma frase. Quando eu dou curso de liderança, eu gosto de falar um pouquinho sobre o livro do Monge Executivo, que é uma ideia de liderança serva, e que pode ser linkado com outros textos. E lá no livro do Monge Executivo, James Hunter, ele cita uma frase de Margaret Thatcher, que eu gosto muito, que ela diz assim: ser líder é como ser dama. Se você tem que dizer que é porque você não é. Você precisa ficar falando, eu sou o líder. Significa que você não está conseguindo ser líder. E eu diria assim, a mesma coisa. Se você quer ser comunicador, gente, presta atenção, porque o que eu estou falando é importante. Significa que aquilo que eu estou falando não está sendo importante, porque as pessoas não estão dando importância para aquilo que eu estou falando. Agora eu preciso de usar isso. Por isso é dedicação, por isso é exercício, por isso tem que pregar na frente do espelho, por isso tem que gravar o que está falando, para melhorar o nosso jeito. Você começa a descobrir os homens que ficam meio assim quando está falando, sabe? Ou as mulheres ficam assim. Gente, são cacuetes feios. São pessoas que ficam falando, dizendo assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele nos leva e nos... Olha, minha família, tá? Gente, olho, alocução, gesto, tudo isso são técnicas. Agora aqui de forma específica, a alocução. Em 2008, eu fui contemplado com H1N1. Contemplado. Eu fiquei 13 dias na UTI, quase faleci. E foi um momento muito difícil na minha vida. Assim, em outro momento eu compartilho com vocês. Mas lá dentro da UTI, muito próximos assim de uma possibilidade de morte, o médico disse assim para mim, ele me chamava de professor, né? Ele falou assim, professor, eu não tenho televisão para colocar aqui, mas se você quiser trazer um computador para você se distrair, porque todos os outros que estavam na UTI com H1N1, todos estavam entubados, e eu era o único que estava não entubado, eu estava acordado, e eu ia vendo o pessoal falecer, né? Era 3 horas da manhã, fechava a cortininha, eram 14, né? Então foram momentos de trabalhar algumas coisas. Eu escrevi um texto com 70 páginas sobre as minhas últimas horas, minhas impressões ali das coisas. E aí eu passei a dar muitas palestras em hospitais, na própria Unimed, nessas coisas, porque eu falo ali sobre questões do mundo dos enfermeiros, e que tinha a ver com toque, com olhar. A gente fala muito, você é enfermeiro? Do mundo, vamos imaginar assim, da humanização em saúde, né? Vamos falar. E eu falo assim, um tema que eu trabalhava nas palestras, né? Falei muito, eu falava sobre humanização em espaços tecnológicos, que é o espaço da UTI, onde o pessoal ali está usando técnica para tentar fazer sobreviver. Se o médico vai te consertar depois ou não, é outro problema. Entendeu? E ali fica um espaço difícil. E aí eu escrevo muito no meu texto sobre olhar, sobre a locução, porque quem entrava no espaço onde eu estava tinha que fazer o processo de higienização. E aí, além de tudo isso, colocava luva, avental,
2 máscaras, que era a máscara normal e a bico de pato, óculos, touca. Chegava lá, a única coisa que eu tinha acesso eram os olhos. E aí eu descobri que de fato os olhos são a janela da alma. E a locução. Gente, tem enfermeiro joia, mas tem uns que não são joia. Tem enfermeiro legal, que chega lá, né? No texto lá eu escrevo sobre os turnos. O turno da manhã é aquele turno bagunceiro, né? Eles chegam às 7 horas da manhã, vamos lá, vamos tomar banho, como é que foi? O turno da tarde leva mais ou menos a coisa, mas metade da noite. Só que, gente, tudo é feito por prontuário, vai passando as coisas. Né? À noite, fala assim, não, correu tudo bem, beleza. O outro fala, não, esse daí, ó, mamão com açúcar. Uma ova, minha noite foi terrível, não preguei o olho. Só que ele leu no prontuário que, gente, deixa eu contar uma aqui. Eu, depois de tudo isso, fui na Unimed 2 meses depois, pegar o meu prontuário para me ler. Aí eu olho lá, tá sempre assim, ó, paciente colaborativo, não sei o que, tarará, venóclise esquerda, não sei das quantas. Aí eu vou corretar tudo isso. Paciente de abdômen globoso, tá? O quê? Abdômen globoso. O que é isso? Olha que coisa esquisita. Aí na hora que eu entrei lá, né, no Google, tava assim, abdômen globoso igual a barrigudo. Você tem o abdômen Não é abdômen globoso que coloca lá? Gente, eu faço uma crítica, não à pessoa, mas à ação da... O dele não é globoso, o dele é planetário. Olha que sacanagem. Gente, eu faço uma crítica à enfermeira da primeira noite. Imagina, eu nunca tinha ficado internado na minha vida. Nunca. Foi direto para onde você queria? Eu fui direto para... Por quê? Durante uma semana eu fui todos os dias no pronto atendimento da Unimed. Só que era novidade. 2008 foi o primeiro surto de H1N1 no Brasil. Depois eu fui para a tenda da H1N1. Depois da tenda da H1N1, eu fui até a hora que, gente, eu não dizia uma palavra e tossia. E andava assim, né? Coisa que é ruim. Cheguei lá, no dia que eu cheguei, num dos dias à noite, quem estava lá era um infectologista, que era o que cuidava das pessoas que estavam com H1N1 na Santa Casa. Ele bateu o olho em mim. Bateu o olho e falou assim, ó. É H1N1. Pô, meu. H1N1. Ele falou assim, ó. Nós vamos fazer aquela máquina que a gente entra lá e... Tomografia. Não, tomografia. Gente, só que para fazer tomografia você precisa de prender a respiração. Eu não dava conta de prender a respiração. Né? Não dá, E aí ele falou, é isso mesmo. Prepararam um quarto para eu ir, porque não tinha vaga na UTI. Na hora que vagou na UTI, eu fui. Gente, cheguei lá, a primeira coisa foi arrancar roupa, né? Fica peladão. Rapaz, peladão da Silva. Só com a fralda. Aí, não, que fralda? Colocou fralda. Não, peladão. Peladão da Silva, aí colocou um avental aberto na... Hein? Gente, acostumado a ficar de cirola, sem camisa, tudo bem. Agora ficar com o negócio... O negócio é curto. E quem trabalha em UTI é só enfermeira novinha. Só gente novinha. Ah, gente, a maioria é tudo novinha. Eu falei, Jesus, aí eu tentei. Assim. Ai, meu Deus, não dá pra falar. No outro dia, aí eu já vendo o prontuário, a enfermeira tinha escrito assim para o outro: paciente colaborativo, teve uma boa noite. Gente, eu não preguei o olho um segundo. Primeira vez na minha vida internado na UTI, e atrás de mim escrito assim, ó: pneumonia intersticial por provável H1N1. Eu estava na boca do inferno lá, no bico do corvo, e a moça vem falar que tá...
Então o que eu quero dizer com isso? Que, gente, a locução é importante, o jeito que chegam e conversam com a gente. O jeito que o diretor clínico da UTI me tratava era fenomenal. Ele entrava lá dentro e falou assim: professor, vai dar certo. Ele disse assim para mim: tem que comer, porque eu tomei 3 dias a azitromicina. Não deu nem pro cheiro. Aí na hora que eles viram que o negócio foi lá embaixo, eu quase bati as botas. Eles entraram com um remédio forte. Para vocês terem ideia, naquela época, cada dosagem que eu tomava custava R$6.000. Ainda bem que o plano pagava. Era 3 vezes ao dia. Eram 3 medicamentos ao mesmo tempo. Se eu tivesse no SUS, eu jamais teria sobrevivido. E ele falou assim: professor, o senhor tem que comer. Gente, eu estava com problema no pulmão, mas na barriga estava de boa. Eu comia. Aí um dia, quando eu saí de lá, ele falou assim: olha aqui, professor, se tinha uma coisa que era bonita, era ver o senhor comendo. O senhor comia com uma alegria. Quer dizer, ele me motivava, a locução dele, o jeito que ele... Compensação, tem gente que chega lá: vamos lá, vamos tomar uma injeçãozinha aí, vamos, tá na hora, hein, tá na hora, vamos medir a pressão aí. O próprio jeito de falar já é diferente. O jeito que eu prego tem a ver também com a locução. Existem formas de pregar que às vezes eu sou muito mais, vamos dizer assim, sem educação na minha fala, do que uma pessoa agradável, educada. Como que é a minha locução lá na hora que eu estou pregando? Gente, o que é a homilética? Qual que é, vamos dizer assim, o fim dessa prática homilética, ou seja, o meu sermão? É comunicar a palavra de Deus. Gente, é esse o objetivo. Não é técnica, não é retórica. Você não vai ser avaliado porque fala bonito. Você vai ser avaliado por aquele que é o Senhor dos Senhores, pela comunicação da palavra dele. Isso é o fim do sermão. Então não é simplesmente falar assim: aprender essas técnicas. Não. Aprender técnicas, trabalhar com ciência, para quê? Para fazer a tarefa nobre de comunicar a palavra de Deus. Comunicar essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Meu desejo é que a gente consiga avançar nesse sentido.